E eu saúdo a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém, graças a Deus. Nosso tema, irmão, como nós falamos, é viva uma vida de oração. Eu quero, antes de dar continuidade, agradecer aí o convite pelas nossas irmãs da Sofap, né? Minha cunhada Lucimara nos convidou para estarmos aqui hoje. E se nós estamos segundo a vontade do Senhor. Era para minha família estar aqui comigo, como eu estive com elas aqui o mês passado, mas de último momento surgiu um imprevisto, e a Silmara teve que ir para o Bom Retiro, tive que levar ela até lá, por isso eu me atrasei um pouquinho para a escola bíblica, mas nós estamos aqui por honra e glória do nome do nosso Deus. Irmãos, nós fizemos uma leitura bem conhecida, onde nos fala de Daniel nas covas dos leões, e nós vamos falar de oração. Irmãos, nunca em todos os outros tempos se falou tanto, mas tanto mesmo em oração, como se está sendo falado nesses tempos de hoje. Aonde a gente vai, a gente ouve alguém ou pessoas dizendo, temos que orar. Você pega o ônibus, você ouve pessoas dizendo, vamos orar. Você pega a fila, seja de um banco, ou seja de um mercado, você sempre escuta alguém dizendo assim, o negócio está feio, Jesus está voltando, a gente tem que orar. Enfim, você vai no hospital, você se empaquita com um monte de pessoas ali dizendo essa simples palavra e poderosa palavra, vamos orar. Então aonde a gente vai, as pessoas estão falando de oração. Você vai num culto no lar, o pregador fala de oração. O pastor vai visitar a família, ele fala, olha, essa família tem que orar. Então nós podemos dizer que é tempo de orar. E nós temos que realmente viver uma vida de oração. E nós vamos falar de Daniel, que nos dá realmente um exemplo maravilhoso de oração. Diz a palavra do Senhor, irmãos, que na época do rei Dário, este rei, ele constituiu uma lei que, na verdade, ele constituiu sobre o reino, sobre aquele lugar, sobre aquelas regiões, 120 governadores. E entre esses 120 governadores, ele constituiu 3 presidentes, que iria, vamos dizer assim, observar, queria, na realidade, controlar esses 120 governadores, para que não houvesse corrupções, para que esses 120 governadores não viessem a atrair o rei. Então o rei elegeu 3 presidentes, e entre esses 3 presidentes estava Daniel. E o rei, ele achou tanta graça em Daniel, ele na realidade viu tanta sabedoria em Daniel, viu tanto assim potencial em Daniel, que a ideia dele era colocar Daniel sobre esses 3 presidentes, ou seja, sobre esses 2 presidentes. A ideia do rei era fazer com que Daniel, ele viesse em uma palavra bem simples e clara para vocês entenderem. A ideia do rei Dário era que Daniel viesse ser mais que os outros 2 presidentes, e bem mais que os outros 120 governadores. E os outros 120 governadores e os outros 2 presidentes se preocuparam com isso, e começaram então a querer fazer com que alguma coisa acontecesse para que Daniel ele caísse, para que o rei ele tirasse a ideia do coração dele de fazer com que Daniel fosse mais que eles. Então eles começaram a planejar. Só que diz a palavra que eles não conseguiam achar nada que viesse contra Daniel para que viesse mudar a ideia do rei. Então um deles tiveram uma ideia, vamos fazer o seguinte, vamos fazer algo que venha, na realidade, meio que contradizer ele entre o Deus dele e sobre a lei que nós vamos fazer. Então eles tiveram uma ideia, se reuniram e disseram o seguinte, falaram, olha, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma ordem, pedir para o rei colocar uma ordem, que nesses 30 dias, ninguém vai adorar nenhum outro Deus, ninguém vai pedir nada a nenhum outro Deus, ninguém vai pedir nada a ninguém, a não ser o rei Dário. E qualquer um que fizer isso, vai pagar um preço de morte. Então eles foram ao rei Dário, falaram dessa ideia, o rei assinou, e deixou bem claro que aquele que pedisse algo a um outro Deus, que não fosse o rei Dário, iria ser julgado de julgação de morte. E diz a palavra do Senhor, que eles ficaram então meio que observando Daniel,
E Daniel, quando ele soube desse relato, diz a palavra de Deus que ele entra em seus aposentos e levanta um clamor ao Senhor. E diz mais a palavra de Deus, que o quarto, que o aposento de Daniel, as portas eram de frente, vamos dizer assim, para a cidade. Uma linguagem popular para os irmãos entenderem. Aqui era, vamos dizer assim, o quarto de Daniel, a casa de Daniel. Então quando Daniel ele abria o quarto, abria a porta do quarto, todos aqueles que passavam na rua via. E Daniel, ele se prostou a adorar o Senhor, justo nessa época que não podia adorar o Senhor. E aqueles homens viram, e levaram aquilo para o rei, e falaram para o rei: ó rei, Daniel, ele orou ao Deus dele, e a lei é que quem fizesse isso teria que ser jogado nas covas dos leões. Então o rei, contrariado, leva Daniel à cova dos leões, e quando chega lá, põe Daniel dentro, coloca-se uma pedra para que ele não saia de dentro, e diz a palavra do Senhor, que o rei ele foi tão contrariado em fazer aquilo, que ele se entristeceu tanto, que ele volta para os seus aposentos, e naquela noite, a tristeza do rei era tão grande, a preocupação dele para com Daniel era tão grande, que diz a palavra do Senhor que ele não faz como de costume costumava fazer. Ele não se arruma, ele não pede para que os músicos cantem para ele, e ele fica em jejum a noite inteira, preocupado com Daniel. E quando amanhece, o rei vai em direção às covas dos leões, e diz a minha palavra que ele vai entristecido e preocupado, e diz as seguintes palavras para Daniel: Daniel, ainda vives? Então Daniel diz o seguinte: sim, rei, vive o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus tampou a boca dos leões, Deus enviou anjo naquele lugar, e os leões da cova não puderam me tragar. Louvado é o nome do Senhor, irmãos. Mas o interessante, o que eu quero colocar nessa palavra é o seguinte: quando Daniel ele soube do relato, ele foi orar, mas a realidade é o seguinte, diz a palavra, que Daniel ele tinha costume de orar 3 vezes ao dia. Então nós podemos realmente deixar claro, segundo a palavra de Deus, que Daniel ele já vivia uma vida de oração. Então nós também podemos dizer que Daniel ele tinha crédito com Deus, porque ele já vivia uma vida de oração. E eu ainda vou um pouco mais além. Eu acredito que quando Daniel foi em direção aquela cova de leão, ele foi tranquilo, irmãos. Ele não foi em desespero. Quando Daniel ele entrou naquela cova, ele entrou calmo. Porque a palavra de Deus não fala que ele entrou em desespero. A palavra fala que ele simplesmente entra. Daniel entrou tranquilo, porque ele cria, ele acreditava num Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele sabia que quando ele entrasse ali, Deus ia entrar junto com ele. Aleluia, louvado o nome do Senhor. E Deus entrou mesmo, e protegeu Daniel, até o momento que ele saiu daquela cova. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que a irmã acabou de falar aqui agora. Ele está conosco a todo momento, irmãos, a todo momento. Aonde quer que você vá, tenha certeza, Ele vai com você. E o que Ele precisar de fazer para te proteger, Ele vai fazer, porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Então nós podemos dizer, meus queridos, que nós, irmãos, nós realmente temos que viver uma vida de oração. Na realidade, eu ainda vou até um pouco mais além. Nós, principalmente nós cristãos, irmãos, nós temos que ter um momento especial na nossa vida para a oração. Nós temos que, na realidade, separar esse momento na nossa vida, momento esse especial para a oração. Eu conheço pessoas, eu sei que você também conhece pessoas que têm o costume de orar de madrugada, né? Tem irmãs que gostam de orar 3 horas da madrugada, tem irmãs e irmãos que gostam de orar às 4. Eu conheço um irmão que, segundo ele tem um costume, um hábito de toda madrugada, 5 horas da madrugada, diz que ele se acorda, ele levanta, ele lava o rosto dele, ele escova os dentes, faz tudo certinho, depois ele abre a Bíblia, faz a leitura e ora. Ele fala assim, segundo ele diz assim: olha, eu sempre fiz isso,
independente do dia, isso é todos os dias, eu acordo 5 horas da madrugada, tomo meu café, lavo meu rosto, abro a Bíblia, leio, oro e depois eu tomo café, aí ele vai para o trabalho dele. Costume, irmãos, pessoas que fizeram dessas horas um momento especial na vida delas para oração, e essas pessoas são realmente pessoas abençoadas. E o mais interessante é que as pessoas que vivem com essas pessoas também passam a ser abençoadas, quando nós levamos uma vida de oração. Meus queridos, mas por quê? Por que nós temos que levar uma vida de oração? Os motivos são muitos, é claro, mas vamos destacar aqui 3 motivos. Primeiro motivo, irmãos, nós precisamos levar uma vida de oração, porque o nosso Senhor Jesus, Ele nos pede isso. Ele deixou bem claro o seguinte: olha, vigiai e orai em todo tempo. Então Ele requer isso de nós. E é interessante nós colocarmos aqui que quando Jesus ele esteve fisicamente nessa terra, ele como Jesus, como vamos dizer assim, um ser totalmente poderoso, ele tinha o costume de orar constantemente. Ele falava com Deus constantemente. Se você ler a Bíblia, você vai ver Jesus subindo ao monte a Bíblia fala que por várias vezes Jesus ele sobe ao monte para falar com Deus. Se ele, Jesus, tinha esse costume, quem dera nós, irmãos? Quem somos nós para não levarmos uma vida de oração, irmãos? Se Jesus fazia isso, quem dera eu e você? Nós precisamos, irmãos, levar uma vida de oração. O segundo motivo é o seguinte, irmãos, é que nós temos que prestar conta, meu querido. Nós temos que relatar para Deus todos os nossos planos, todas as nossas estratégias do dia, tudo aquilo que nós queremos ou aquilo que conseguimos. Nós temos que todos os dias relatar isso para Deus, e isso nós fazemos em oração. E isso nós começamos a fazer quando se inicia o dia. Quando se inicia o dia, nós já temos que dar queixa ali para Deus, falar o nosso relatório para Deus, falar: meu Deus, bom dia, meu Deus, olha, hoje eu vou para o trabalho, então eu preciso da tua bênção, assim, assim, assim. Então nós precisamos levar uma vida de oração. Esse é o segundo motivo. E o terceiro motivo, meu querido, eu não sei você, mas eu quando eu dobro os meus joelhos para orar, ou quando eu simplesmente fecho os meus olhos para orar, eu sinto Deus mais perto de mim. Não acontece isso com você também? Na realidade, não é que eu sinto Deus mais perto de mim, é que eu me sinto mais perto de Deus. Que Deus sempre está perto de nós. Nós é que nos distanciamos de Deus. Mas quando nós começamos, a orar, quando nós ajoelhamos, ou quando dentro do seu carro você fecha o olho para orar, ou quando você, ali dentro da sua empresa, você pega um espacinho ali e você vai no banheiro, mas não para fazer qualquer outro tipo de necessidade no banheiro, mas para simplesmente falar assim: oh meu Deus, muito obrigado porque até que eu consegui chegar nessa empresa. Quando você faz isso, você não sente um pouquinho assim, Deus mais perto de você? Você não sente aquele arrepiozinho gostosinho? É Deus, irmãos, é Deus. Então é por isso que nós temos que levar uma vida de oração, irmãos. Porque Jesus pede, porque temos que prestar conta para Ele tudo aquilo que nós queremos e conseguimos, e porque nós precisamos sentir-se mais perto de Deus. É interessante que às vezes a gente conversa com pessoas, e eu já ouvi várias vezes isso, pessoas dizer o seguinte: olha, eu não consigo sair de dentro da minha casa de manhã cedo sem tomar um gole de café. Eu tenho que no mínimo tomar um gole de café, porque senão dá dor de cabeça à tarde e tal. Então tem gente que e fala isso com toda a força: olha, eu tenho que no mínimo tomar um gole de café para sair de dentro de casa. E é interessante que muitas dessas mesmas pessoas às vezes não conseguem sair de casa sem tomar um gole de café, mas porém conseguem sair de casa sem orar a Deus. Que triste, né? A pessoa não consegue sair de casa sem tomar um gole de café, mas porém consegue sair de casa sem orar a Deus. E eu conheço aquelas pessoas também que falam o seguinte: olha, à noite eu tenho que comer alguma coisa. Eu tenho que comer alguma coisa, senão eu não consigo dormir. E não adianta, eu já deitei na cama sem jantar ou sem comer alguma coisa, mas quando é de madrugada eu acordo, eu tenho que comer alguma coisa. Eu invado a geladeira, eu invado o armário, eu tenho que comer alguma coisa. Eu ouço as pessoas falar isso constantemente, que não conseguem dormir sem comer nada. Mas porém, muitas dessas mesmas pessoas que falam isso, não conseguem dormir sem comer alguma coisa, mas porém conseguem dormir sem orar ao Senhor. Já viu que às vezes acontece isso com a gente, né? A gente tem que comer alguma coisa sólida, temos que alimentar o físico para poder deitar e dormir. Sem
isso nós conseguimos dormir. E infelizmente às vezes conseguimos dormir sem orar ao Senhor. E o que é mais importante, irmãos, né? Será que o café é mais importante que a oração? Será que a janta é mais importante que a oração? A Bíblia fala o seguinte: nem só de pão vive o homem. Amém? Vivamos uma vida de oração, irmãos. A Bíblia, irmãos, nos dá exemplo de pessoas que realmente viveu uma vida de oração. O povo de Israel, irmãos, ficou preso anos e anos e anos naquele Egito, naquele lugar onde eles tinham horário para acordar e trabalhar, mas não tinham horário para largar o trabalho e voltar para suas casas. Uma vida de escravidão. O povo de Israel viu os seus parentescos sendo judiados, sendo massacrado, sendo escrachado por um rei que só queria ver o mal deles. Então havia um grupo de pessoas entre o povo de Israel que não se conformava com aquela situação. Então esse grupo começou a levantar um clamor ao Senhor que ouve as nossas orações. E foram anos e anos e anos esse grupo de pessoas orando. E quando muitos deles morreram, infelizmente muitos morreram sem sair daquele lugar, mas enfim, antes deles morrerem, eles preparavam outros para continuar orando. Então morria um, deitava um, e Deus levantava outro para continuar orando, pedindo para que Deus tirasse eles daquele lugar. E até que chegou um dia, que diz a palavra do Senhor, que Deus vai até Moisés, e depois que Deus fala algumas coisas para Moisés, Deus deixa bem claro para Moisés o seguinte: olha, Moisés, você tem que voltar ao Egito, porque eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Aleluia, glória a Deus. E até que Deus ouve o clamor, irmãos. Mas olha o tempo que demorou muito tempo, mas o importante é que Deus ouviu e respondeu, para honra e glória do nome dEle. Amados, nós temos também uma outra passagem linda, maravilhosa, de alguém que nos dá um exemplo de oração, irmãos. Neemias, meus queridos, ele vivia ali do lado do rei, comia do bom e do melhor. Neemias se vestia com as melhores vestes. Neemias, ele era como se fosse o braço direito do rei. Neemias, ele tinha um lugar especial dentro do palácio. Neemias, ele tinha, liberdade para fazer, bem dizer, o que ele queria naquele lugar. E ele era copeiro do rei, e além do copeiro, ele era conselheiro, ele era uma pessoa respeitada naquele lugar. Então nós podemos dizer que Neemias levava uma vida de regalia ali naquele palácio. Mas um belo dia, diz Neemias que ele está em um certo lugar, então chega um dos irmãos deles e outros, então ele pergunta de como está o povo dele lá em Jerusalém. Então o povo falou assim: olha, os parentescos dele falaram assim: olha, Neemias, está de mal a pior, o povo ainda está sendo massacrado, judiado. Então diz a palavra do Senhor, que quando Neemias ouve isso, irmãos, ele entra, numa tremenda tristeza. Mas além e mais que tristeza, diz a palavra do Senhor que ele começa a levantar um clamor ao Senhor. Diz a palavra dele aqui na Bíblia que ele levanta um choro, irmãos. O coração dele se quebranta quando ele fica sabendo que o povo dele está sendo judiado, massacrado. Ele então abre o coração a Deus e clama a Deus: Deus, faça alguma coisa para o meu povo. E ele começa a orar ao Senhor. E diz a palavra de Deus que ele ficou uns dias orando ao Senhor. Então Deus responde a oração de Neemias. Deus, ele permite ali que haja um momento naquele palácio, e Neemias está de frente com o rei. E quando Neemias vê uma oportunidade, Neemias fala para o rei o que está acontecendo. Então o rei, ele permite que Neemias saia daquele lugar e vá até o povo dele, para levar o povo dele. E o mais importante, o mais interessante, o rei dá pertences, o rei dá recursos para Neemias levar para o povo dele. Deus responde a oração de Neemias. Mas sabe o que é interessante aqui, irmãos? É que quando Neemias, ele dobrou ali o seu joelho, chorou e clamou em favor do povo, não foi naquele exato momento que Deus respondeu. Não foi naquela hora. Demorou uns dias. Entenda o que o Espírito Santo de Deus está falando dentro do seu coração nesta manhã. O povo de Israel, ele ficou um bom tempo clamando. Mas na hora de Deus, no ano de Deus, no mês de Deus, na semana de Deus, no dia de Deus, irmãos, na hora de Deus, Deus responde o clamor do povo de Israel. É Deus, irmãos, que escolhe o tempo para agir na nossa vida, não é nós. Simplesmente Deus, ele pede para você nesta manhã, no nome de Jesus:
Continue orando, leve uma vida de oração. É Deus que escolhe o dia para agir na sua vida. Não é você, não somos nós. Uma certa ocasião, amados, os discípulos estavam dentro de um barco, e o barco começa a chacoalhar para lá e para cá, e Jesus dentro do barco, e os discípulos se enchem de medo, e agora esse barco vai tombar, e Jesus está aí, ele não faz nada. E no momento certo, Jesus, ele levanta, olha para a tempestade e fala: acalma a tempestade, e a tempestade acalma. O que eu quero falar para você no nome de Jesus através dessa passagem é que, se dependesse dos discípulos, Jesus já tinha que agir no primeiro momento do vento. Mas Jesus não age no primeiro momento da nossa vida. Não eram os discípulos que tinham de decidir a hora exata de Jesus mandar acalmar o vento. Jesus, ele levantou na hora exata e calmou o vento. Não é você que escolhe, não somos nós que escolhemos o dia nem a hora para Jesus agir na nossa vida, é Ele. Nós temos que fazer o que nós precisamos continuar fazendo, orando, buscando e confiando num Deus que pode todas as coisas. Amados irmãos, esse é o nosso Deus, um Deus que age, mas age na hora certa, irmãos. Um Deus que responde na hora certa. Irmãos, Pedro diz a palavra do Senhor, com certa ocasião Pedro está andando, ele e outro, então ele encontra um coxo, e ele olha para o coxo, ele fala assim: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas no nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E aquele homem levantou e andou, para a glória do nome do nosso Deus. Pedro, irmãos, para fazer aquilo, ele levava uma vida de oração. Pedro levava uma vida de oração, irmão. E às vezes nós questionamos tanto: porque eu oro, porque eu faço aquele outro, e as coisas não acontecem. Será que nós estamos levando uma vida de oração como precisamos levar uma vida de oração? Eu não estou falando nessa manhã que você tem que levar uma vida de oração. Eu não estou pedindo para você levar uma vida de oração. No nome de Jesus, eu estou deixando claro para nós que nós precisamos levar uma vida de oração, irmão. Esse é o nosso Deus que pede isso para mim e para você nesta manhã. Nós estamos vivendo em tempo difícil, irmãos. O nosso mundo está sendo, vamos dizer assim, impactado, está sendo judiado, castigado por situações adversas. Terremoto em alguns lugares, guerra em outros, rios se levantando e derrubando cidades e matando muita gente, enfermidades destruindo com famílias. Lá na África, na Nigéria, a cada dia surge uma doença diferente, está matando os nossos queridos naquele lugar. O mundo, irmãos, nós podemos dizer que está vivendo um caos. Nós vamos entrar em desespero. Não vamos entrar em desespero, por isso, é claro que não. Mas também não podemos mais ficar calados, irmãos. Nós temos que fazer alguma coisa. E o mínimo que nós podemos fazer é orar, é clamar para um povo que precisa de um Deus Todo-Poderoso. É tempo de orar, irmão. É tempo de buscar. A passagem muito conhecida de Davi, onde fala que ele destrói, ele detona, ele corta o pescoço de um Golias, de um gigante. Por que ele fez aquilo? Porque ele viu aquele gigante, sabe, blasfemando contra Deus, viu aquele gigante insultando o povo dele. Então ele falou: pô, isso não pode acontecer. Esse gigante está acabando com o nome do meu Deus. Esse gigante está entristecendo o meu povo. Eu vou lutar contra ele. Olha que atitude maravilhosa. Davi não suportou ver mais aqueles insultos. Ele não suportou mais ver Deus ser insultado, nem o povo dele sendo massacrado. Ele tomou a atitude de fazer alguma coisa. Meus queridos, tantas vezes nós ouvimos alguém chegar e dizer: olha, tal fulano está desempregado. E nós falamos as seguintes palavras: que pena, né? Espero que Deus abra uma porta de emprego para ele. E fica por aquilo mesmo. Tantas vezes alguém chega em voz e diz o seguinte: olha, tal fulano está com um parente internado, está ruim. Pô, que pena. Espero que ela saia dessa e simplesmente fique por aquilo. Tantas vezes as pessoas vêm com notícias tristes para nós, irmãos. E muitas dessas pessoas são pessoas de dentro da nossa família, de sangue, dentro da nossa família, da casa do Senhor. E nós não fazemos mais nada.
nos contentamos em ver a situação, às vezes, do irmão que está sofrendo. Mas nesta manhã, no nome de Jesus, Deus pede para nós fazermos como Davi, ter uma atitude e fazer alguma coisa, irmão. Nós precisamos fazer alguma coisa. Ainda que não seja com prata, ainda que não seja com ouro, ainda que você não tenha condições de pagar o aluguel do irmão, ainda que você não tenha condições de fazer aquilo que o irmão está precisando materialmente fazer, mas algo você pode fazer, irmão. Eu me lembro uma vez que eu estava numa situação muito difícil, irmãos, complicada. Então chegou alguns amigos em casa e falou: olha, João, nós não podemos ajudar você nesse ponto, mas nós podemos orar junto com você. E nós levantamos um clamor ali na minha casa. Oh, glória a Deus, aleluia. Tempo de oração, irmãos, tempo de viver em oração, tempo de deixarmos de olhar mais para nós e olhar mais para quem está em volta de nós. Alguém precisando da sua oração, irmãos. Alguém precisando que nós realmente façamos como fez Neemias. Alguém precisando que nós dobremos o nosso joelho e levantemos um clamor ao nosso Deus, irmão. Todas essas pessoas, meus queridos, povo de Israel, Abraão, sabe, Elias, que orou e Deus respondeu, e outros, Daniel, todas essas pessoas, irmãos, alcançaram intimidade com Deus através de oração. É isso, irmão. É isso que Deus Ele quer que nós consigamos com Ele nesses últimos dias. Intimidade com Deus através de oração. Intimidade com Deus, irmãos, através de oração nós alcançamos através de diálogo, de conversa, através de elogio, irmãos. Deus, Ele quer que você tenha intimidade com Ele, começando com oração. Ontem sexta-feira, eu estava em casa, à tarde, conversando com um vizinho. Então ele chegou com um recém-nascido, não, já 1 ano mais ou menos, a criança tem no colo. E costume das pessoas quando vê uma criança no colo, né? Passar a mão na cabeça, e eu passei a mão na cabecinha dele, ele ficou sério. E eu conversando com o pai dele, tentando puxar assunto com a criança também, para ver se arrancava um sorriso da criança, mais nada. Aí devagarzinho eu peguei a mão e segurei assim o pezinho dele, sabe? Segurei o pezinho dele, comecei a apertar. Aí comecei a elogiar ele. Nossa, que bebê lindo. Nossa, como você é bonito. Dali a pouco foi estacando um sorriso. Irmãos, aí comecei a alisar o pezinho dele e elogiar ele. Dali a pouco ele soltou uma gargalhada. Aí o pai dele ficou feliz, ele ficou feliz. Irmãos, quer tirar um sorriso de Deus nesses últimos dias? Oh, glória. Quer fazer Deus ficar feliz com você em tempos difíceis, irmãos? Procure intimidade com Ele. Elogie a Deus. Comece a falar a Deus, louvado e glorificado é teu nome todos os dias. Quando amanhecer o dia, tenha um prazer, alegria de dizer o seguinte: eu não vou sair de dentro de casa enquanto eu não dizer o quanto esse Deus é tremendo, é maravilhoso. Eu não vou sair dentro da minha casa enquanto eu não elogiar o meu Deus. Quer se arrancar um sorriso de Deus, irmãos? Então abrace Ele com toda a sua força nesses últimos tempos. Ele está perto de você. Ele está do teu lado 24 horas. E se às vezes você sente Ele distante de você, saiba que não é Ele, mas somos nós que às vezes nos distanciamos. E são pequenos detalhes que faz nós nos aproximarmos de Deus. Às vezes não é um dinheiro que você dá para o irmão que faz você aproximar de Deus. Muitas vezes não é o tamanho ou a quantidade da oferta que você coloca aqui dentro que faz você se aproximar de Deus. Muitas vezes não é você guardar o sábado inteirinho que faz você se aproximar mais de Deus, irmãos. Muitas vezes não é o fato de você bater a mão no peito e dizer o seguinte: eu e minha casa servimos ao Senhor e guardamos todos os mandamentos, que faz com que você se aproxime mais de Deus. São pequenos detalhes, irmãos, coisinhas pequenininhas, que faz você se sentir mais perto de Deus, e Deus olhar para você e ter a alegria e o prazer de abençoar você e a sua família. O que Deus quer é simples momento de conversa, de relacionamento com você. É isso que Deus está cobrando de nós nesses últimos dias, meu querido jovem, adolescente, papai e mamãe. Mais relacionamento, mais intimidade, através de conversa, através de elogio. É tempo de orar, irmão. Viva uma vida de oração, porque Deus se agrada muito com isso, amados. Meus queridos, eu não sei se eu já falei aqui esse testemunho, mas já caminhando para o final, eu queria dizer para vocês algo que aconteceu, uma experiência que eu tive com Deus. Isso antes de eu casar, irmãos.
no comecinho, ali depois de acho que uns 4, 5 meses que eu tinha aceitado Jesus, ali na igreja Jardim Maracanã. Quando a gente aceita Jesus, irmão, sabe aquela vontade de orar, né? Eu me lembro quando eu aceitei Jesus, qualquer louvor fazia eu chorar, fazia eu glorificar. E eu vivi então uma vida de oração, irmãos. E eu me lembro que a minha mãe, minhas irmãs ainda não frequentavam a igreja, eu fui praticamente o primeiro aí. E eu me lembro, irmãos, que nesses primeiros 3 meses, nesses primeiros 6 meses, irmãos, eu orava todas as madrugadas. Todas as madrugadas. Eu tinha aquela sede de Deus, irmãos. E eu queria ver a minha mãe, as minhas irmãs, meus irmãos experimentar aquilo que eu estava experimentando. Porque estava tão bom, irmãos. Eu gostava tanto de entrar na igreja, sabe, de louvar a Deus, de ouvir a palavra de Deus, que eu queria aquilo para minha família. Então eu comecei a fazer campanhas de oração dentro de casa. Então toda madrugada, irmãos, 3 horas da madrugada, eu orava. Eu acordava e orava. E pedia ao Senhor a bênção de Deus sobre a minha casa. E eu me lembro de uma ocasião, essa data eu nunca vou esquecer. Irmãos, imaginem, o meu quarto era aqui, e o quarto da minha irmã era de frente para o meu. Tipo, o meu quarto aqui, o quarto dela ali, e ali o corredor que é para a cozinha. E o meu quarto tinha uma cortina, nós não tínhamos porta. O quarto da minha irmã tinha uma outra cortina, que era igual a minha cortina. E eu me lembro que eu acordei, ou seja, eu estava dormindo. Então, eu escutei um barulho de palmas, e muitas palmas batendo assim, forte no portão de casa. E eu acordei com o barulho daquelas palmas. Então, meio assustado, eu levantei, saí bem devagarzinho do meu quarto e fui em direção à cozinha da minha mãe. E meio preocupado, mas quem será que está batendo tanta palma? Eu fui meio que abaixado e olhei na fechadura, a gente tinha a chave. Então quando se tirava a chave ficava aquele buraquinho. E eu olhei para aquele buraquinho, irmãos, e não vi ninguém. Eu só ouvi o barulho de palmas. Aí eu voltei para o meu quarto. Quando eu olhei no relógio, era 3 horas da madrugada. Aí eu entendi o que Deus estava querendo fazer. Era hora de eu levantar para orar. As palmas eram de Deus, irmãos, entende? Mas não cabe aí, irmãos. Eu lembro que eu ajoelhei, eu levantei as minhas mãos em direção ao quarto da minha irmã. E minha irmã naquela época estava passando por uma situação muito difícil. E eu comecei a orar por ela, a orar. E quando eu acabei de orar, eu sentei na cama. Quando eu sentei na cama, irmãos, me veio assim um sono fora do normal. Aí eu não queria deitar, mas eu senti uma mão meio que me empurrando para a cama. E eu deitei na cama e continuei com o olho aberto. Aí o meu olho quis fechar, e eu ainda em si, eu dizia, não quero fechar o olho, o que será que está acontecendo? Eu não quero deitar para dormir agora, eu não quero fechar o olho. E aquilo fechou meu olho, irmãos. E eu fiquei com o olho fechado, sem poder abrir o olho, e estático em cima da cama. De repente eu vi um ser sair de dentro do meu quarto. E aquele ser, ele passou a cortina do meu quarto, a cortina não se mexeu. Aquele ser passou a cortina do quarto da minha irmã, a cortina não se mexeu. E ele chegou pertinho da minha irmã, ele colocou as mãos sobre a cabeça da minha irmã. Aí ele voltou, e eu olhando tudo aquilo, mas com os olhos fechados. Foi uma coisa assim tremenda. E eu fui vendo aquilo, e aquilo voltou para o meu quarto. Aí eu já não queria abrir mais o olho. Falei, meu Deus, eu quero ver mais, o que será que está acontecendo? Aí acabou aquilo, irmãos, acabou aquilo. E eu consegui abrir o olho. Isso foi de uma sexta para sábado. Quando chegou o sábado, eu entrei no banheiro para tomar banho. Isso já agora é realidade, já não estou mais no sonho, irmãos. E quando eu saí do banheiro, eu escutei quando essa minha irmã, ela dizia assim para minha mãe: mãe, eu tive um sonho estranho essa madrugada. Eu sonhei que eu estava possessa. Mas aí, veio alguém e colocou as mãos na minha cabeça, e aquilo saiu da minha vida. Entendeu, irmãos? É Deus, irmãos. É Deus, meus queridos. Eu nunca vou esquecer isso, irmãos. Que coisa tremenda. Isso ninguém falou para mim, eu vi. Deus, Ele permitiu que eu visse, mas foi num período que eu estava vivendo em oração, irmãos. Tempo do primeiro amor. E esta mensagem que eu quero deixar para você nesta manhã. É tempo, não de você voltar ao primeiro amor. Não tem como você voltar no primeiro amor. O que passou, passou. Mas você pode resgatar o primeiro amor. Você quer resgatar o primeiro amor, irmãos? Sabe aquele tempo que você tinha vontade mesmo de orar? Não via a hora de chegar ao culto de quarta-feira para você vir orar? Sabe aquele tempo que você não via a hora de chegar ao culto na casa do irmão para você ir lá orar?
Sabe aquele tempo que você não via hora de chegar o sábado, para você entrar em comunhão com os irmãos, para orar, para buscar a Deus, para ouvir os louvores e glorificar a Deus, irmãos? Sabe aquele tempo que você não via a hora que chegava o domingo, para você ir para a casa do Senhor e também buscar mais uma vez a face do Senhor? Sabe aquele tempo que você gostava de visitar, meu querido? Sabe aquele tempo que você tinha prazer de estudar a lição? Sabe aquele tempo que você tinha prazer e alegria de ir na casa de alguém e falar assim: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu vim orar com você, meu irmão? Sabe aquele tempo, meu querido, que as pessoas olhavam de você e falavam assim: olha, pessoa de oração, hein? Pessoa de oração. Sabe aquele período, meu querido? Sabe aquele período que quando você orava, o corpo se arrepiava, e antes de você imaginar, você já estava falando em línguas, para honra e glória do nome de um Deus Todo-Poderoso? É esse período que Deus quer que você resgate. É tempo de voltar, irmãos. Ou melhor, é tempo de resgatar o primeiro amor. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vivendo uma vida de oração, meu querido. Tem pessoas precisando, não do seu dinheiro. Tem pessoas precisando, não do seu emprego. Pessoas que você conhece. Não está precisando do seu emprego, não está precisando do seu dinheiro. Tem pessoas que você conhece que ela não está precisando da roupa que você usa, aquela roupa que ela fala assim: nossa, que roupa bonita. Não é isso que ela quer de você. Tem pessoas que você conhece que não está precisando do seu carro. Quando ele olha no seu carro e fala: só carro bonito, hein? Isso não significa dizer que ele quer o seu carro. Não é isso que ele está precisando de você. Tem pessoas que estão precisando de um clamor seu, meu querido. Tem pessoas que estão precisando de um abraço seu. Tem gente precisando de um abraço seu, meu irmão, minha irmã, meu jovem, meu adolescente. Principalmente vocês, adolescente. Sabe aquela adolescente que às vezes, sabe aquela amiguinha que às vezes dá trabalho na classe? Ela não está precisando de uma crítica sua. Ela está precisando de um abraço seu, de um abraço amigo, de um abraço de perdão, de um abraço de Deus. Tem pessoas precisando de Deus, mas Deus, ele não vai aparecer claramente na vida dessas pessoas, porque quem somos nós para poder ver Deus? Deus, ele não vai falar claramente, como ele falou com Moisés, essas pessoas não. Deus vai usar você. Deus quer usar você. Você tem, irmãos, você precisa de querer voltar a ser um instrumento de Deus. Comece por oração. Comece por oração, irmãos. É tempo de orar, irmãos. Jesus está voltando. É tempo de resgatarmos vidas. Mas a primeira vida a resgatar, às vezes, tem que ser a nossa mesma. Às vezes nós nos perdemos, né, presbítero? No decorrer do ano, no decorrer do tempo, nós nos perdemos. Pensando muitas vezes em nós mesmos, nos nossos deleites. Pensando muitas vezes nos nossos sonhos, nas nossas viagens. Planejando os nossos passatempos com família. E às vezes nós nos perdemos nisso, acabamos pensando em nós mesmos e não fazemos com que as outras pessoas façam parte dos nossos planos, dos nossos objetivos. Tem pessoas pensando em você, meu querido, e você precisa chegar a essas pessoas. Ore a Deus para que Deus apresente essas pessoas para você. Você precisa ser um instrumento de Deus, meu querido. Você precisa resgatar a vida. Saia desse culto pensando nisso. Você precisa resgatar vidas. Mas para isso acontecer, você precisa de novo resgatar você mesmo. Resgatar o teu primeiro amor. Comece em oração. Comece orando mais por você e pela sua casa e pela sua família. Nós vamos orar. Mas antes eu queria dizer para vocês aqui uma ilustração muito interessante. Diz um historiador que em uma certa cidade pequena havia um cidadão chamado José. E José caçava papelão. E naquela cidade havia um pastor. E todos os dias aquele pastor abria a igreja cedo. E todos os dias cedo o Zé via a igreja aberta. Então ele chegava na igreja, ajoelhava, dava algumas palavrinhas e ia embora. Todos os dias. Mas houve uma semana que o José não fez aquilo. Então o pastor, ele sentiu falta do José. Então o pastor começou a perguntar para as pessoas: escuta, vocês têm visto José? Aquele cidadão que caça papelão, é que todo dia ele vai na igreja, ele ajoelha rapidinho, fala alguma coisa e vai embora. Já uma semana que eu não vejo ele. Então as pessoas disseram o seguinte: olha, pastor, você está sabendo? José está enfermo. E ele está internado.
Quando o pastor soube daquilo, ele foi mais de que rápido ao hospital. E quando chegou lá, perguntou de José para os médicos, para os enfermeiros. E as pessoas disseram o seguinte: olha, você pega esse corredor e no primeiro quarto você vira ali, olhando para o seu lado direito, José está ali. E quando o pastor chegou no corredor, ele viu o primeiro quarto, a porta estava fechada. Mas segundo a história do historiador, o pastor disse que ouvia muitas risadas de dentro do quarto. As pessoas davam gargalhada dentro do quarto do hospital. Então ele entrou. Quando ele entrou, ele viu José deitado na maca e fazendo aquelas pessoas rir. Aí as pessoas, aí o pastor falou assim: mas José, me falaram que você estava realmente muito doente, e eu vim aqui para te visitar, e você está aqui cheio de visitas, e as pessoas estão rindo. Você está feliz? Ele: sim, estou aqui, estou feliz, e estou fazendo as pessoas também ficar felizes. Aí o pastor falou assim: olha, mas eu preciso fazer uma pergunta para você, José. É que todos os dias você vai na igreja e é coisa muito rápida, você vai, ajoelha e já vai embora. Por que você faz isso? O que você faz nessa rapidez toda? Aí José falou assim: olha, pastor, realmente, todos os dias eu ia à igreja, me ajoelhava e eu dizia assim: oi Jesus, meu nome é José e eu vim aqui te dizer bom dia. Então bom dia, Jesus. Aí eu dizia isso, pastor, depois eu ia embora. E agora, pastor, por esses dias eu estava aqui deitado, muito triste, sentindo dor. Então alguém bateu na minha porta, na porta do quarto, a porta abriu, e entrou um homem lindo, um homem maravilhoso, com um resplendor tremendo, que eu quase não podia ficar com os olhos abertos. Então ele chegou, ele deu um abraço em mim, e disse assim: bom dia, José, meu nome é Jesus, e eu vim te desejar um bom dia. Quer dar um bom dia para Jesus essa manhã? Quer dar uma nova oportunidade para Jesus essa manhã de resgatar o teu primeiro amor, irmão? Jesus, Ele nunca te deixou sozinho. Aquela primeira oração que você fez, a primeira oração que você fez, está escrita num livrinho, num caderninho especial de Deus. Se Ele não respondeu, Ele vai responder no nome de um Deus Todo-Poderoso. E eu queria fazer um convite para você nessa manhã, no nome de Jesus. Mas o convite é sério, irmãos. Eu não vou convidar você simplesmente para vir receber oração. O convite é para quem realmente está disposto a querer isso, a querer realmente resgatar o primeiro amor. Sabe, tudo isso que nós falamos, aquela vontade, aquele desejo que você tinha de cultuar mais, de adorar mais, de glorificar mais. Quem sabe nesses últimos dias você tem falado para alguém: a gente precisa melhorar, a gente precisa voltar ao que era antes. Ou quem sabe dentro do seu coração você tem falado para o Espírito Santo de Deus: meu Deus, eu preciso melhorar. Deus ouviu isso, irmãos. Deus ouviu isso. E nessa manhã Ele te traz o convite. Ele te dá uma nova oportunidade. Não de você começar tudo de novo, mas de você ser melhor do que era antes. De resgatar o teu primeiro amor. Será que tem alguém aqui, amados? Se não vir ninguém, eu não vou ficar triste, porque o convite é feito. Mas hoje, no nome de Jesus, eu vim nesse intuito de convidar pessoas aqui, presbítero, pessoas que precisam voltar ao primeiro amor. Eu quero convidar você no nome de Jesus. Nós vamos estar orando junto com você. Não tenha vergonha, irmãos. Não tenha vergonha. Mas se você quiser envergonhar alguém, basta você dar o primeiro passo. Você sabe como o diabo, ele vai ficar revoltado com você. Aleluia. Pense em alguém que está agora, olha, irritado com você, porque ele não quer que você faça isso. Ele quer que você continue do jeito que você está, levando a sua vidinha aí, do seu jeito, dos seus planos, das suas estratégias. É isso que ele quer. Ele quer ele quer que você seja uma pessoa morna. Ele quer que você continue morno, na sua. Mas o Espírito Santo de Deus, nesta manhã, no nome de Jesus, Ele fala para você através da palavra: volte a levantar, e o mais importante, marche. Volte a marchar para um Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Gostaria de convidar os diáconos e diaconisas para nós estarmos orando aqui, irmãos. Diáconos e diaconisa. Esse momento é um momento muito importante, irmão. Um momento de reconciliação. Queria pedir para os nossos irmãos que estão aqui a dobrar os vossos joelhos. E a igreja que não veio vai estar levantando as mãos. Graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. Você não sabe o quanto Deus está agora, sabe, feliz com você. Aleluia. Porque esse é um convite dele para você. Aleluia, glória a Deus.
inimigo, o diabo, ele está derrotado em nome de Jesus. Que prevaleça a vontade de Deus na sua vida daqui para frente, no nome do Deus Todo-Poderoso. Esse é o seu tempo, é o tempo de Deus, é o tempo que Ele age na sua vida. Aleluia, graças a Deus, aleluia, meu Deus.